Boa tarde, queridos e amados ouvintes da nossa amada Rádio Catedral FM 106.7 e do programa Viver Bem, o programa que nos ajuda a refletir a vida que a gente tem. Não é maravilhoso, gente? É maravilhoso viver, é maravilhoso estar aqui na Rádio Catedral juntinho de vocês. Que bom poder contar com a sua audiência neste domingo abençoado, para lá de abençoado, afinal, estamos vivos, dizendo sim à vida, apesar de tudo. Gente, o tema de hoje, olha, vocês vão querer bis, eu garanto. O tema de hoje é o perdão no casamento. É claro que falaremos do perdão em si, mas principalmente do perdão no casamento. E eu tenho uma surpresa aqui nos estúdios da Rádio Catedral, ela já vai se apresentar. Antes disso, quero pedir que vocês que nos ouvem agora, seja no seu trabalho, na sua família, enfim, se está com um amigo, corre em algum lugar, pega uma canetinha, um pedaço de papel e anota o nosso WhatsApp para participar aqui com a gente. É o 3231-3560, vou repetir, 3231-3560, e também o nosso e-mail, que é viverbem@radiocatedral.com.br. Gente, é um programa de psicologia e espiritualidade, como vocês sabem, todos os domingos aqui no ar, a partir das 14 horas. Nosso programa é composto basicamente de psicólogo, mas temos convidados muito especiais e hoje eu estou com uma delas. Ela é terapeuta familiar. Gostou dessa ideia? Gente, o programa Viver Bem está sempre preocupado em atender o que vocês pedem. E nos foi pedido aqui por alguns ouvintes. Quem sabe vocês possam falar do perdão no casamento e atendemos. Eu estou hoje com a Aline Cantarelli, ela que é terapeuta familiar, é da paróquia de Santo Agostinho na Barra. Vou deixar ela se apresentar. Boa tarde, Aline, que alegria tê-la aqui com a gente. Boa tarde, Sônia. Obrigada pelo convite. Boa tarde, ouvintes. Obrigada por estarem aqui conosco. Tomara que esse momento seja muito frutuoso e que possa chegar ao coração de todos vocês. Com certeza. Aline, fala um pouquinho de você, Aline. Eu sei, te conheço há alguns anos. Gente, a Aline é uma pessoa linda. A conheço há alguns anos, acompanho o trabalho. Uma menina. Bondade sua. Mamãe. Mãe de 3, gente. Mãe de 3. Fala um pouquinho do seu trabalho. Tá, Sônia, eu sou terapeuta familiar, né? Eu fiz alguns cursos, tá, voltados para orientação familiar. Um que eu gosto muito de citar, que é o casamentos, expectativas e realizações, né? Então, por especialistas da Universidade de Navarra e da Espanha. E quando eu cursei esse curso, para mim, abriu uma janela. Muita gente casa com as expectativas erradas, muita gente não sabe o que está vivendo e por isso sofre muito mais. Então, quando a gente vai falar hoje de perdão, eu tenho uma seara aí, não só, né, em cursos nesse campo diretamente voltados para a terapia familiar, mas também em cursos de comunicação, de finanças e outras especialidades, estudos em psicologia, filosofia. Eu estou sempre fazendo, inclusive nos próximos 2 finais de semana eu vou estar em outro curso. Eu sempre estou buscando compreender melhor a alma humana para que a gente possa auxiliar. E muitas vezes é muito a questão do auxílio e do entendimento das expectativas, né? Para que a gente possa, de fato, entender o que esperar daquela relação, como nos comportarmos, como compreender o outro. Então, muitas vezes passa por pequenos ajustes ou por ajustes mais severos, mas é isso que eu faço. Eu costumo explicar que há uma pequena diferença entre o que eu faço e o que há, por exemplo, no tratamento psicológico, que o meu trabalho é muito voltado sobre o como fazer na prática, um trabalho voltado para a mentoração. E na mentoria, a gente pode fazer um paralelo, por exemplo, com a carreira profissional. Quando você busca um mentor de carreira, por exemplo, você tem um objetivo, digamos, ser promovido, quero ser reconhecido, quero ter um prêmio.
E aí você busca alguém que já trilhou aquele caminho, que reúne um conjunto de saberes dali, e a partir disso você faz o como com ele para alcançar aquele seu objetivo. É a mesma coisa que a gente faz, só que aí no âmbito da terapia familiar, geralmente as pessoas chegam com um problema concreto, e aí a gente faça um caminho do ponto A ao ponto B, que esse de verdade é o trabalho de um mentor. E aí também já fiz uma especialização na PUC voltada para isso, mentoria, análise comportamental e outras coisas que ajudam demais a guiar os caminhos ali, fora todos esses anos de experiência acompanhando casais. E a tua vivência amorosa com seu esposo, mamãe de 3 17 anos com o Vitor, deve estar ouvindo. Um abraço, Vitor. Um abraço, Vitor. Então, linda, a sua vivência também matrimonial, essa conjugalidade, né, tão amorosa, é claro. É inegável que há dificuldades. Eu vou fazer 37 anos de casado e, com a graça de Deus, renovo o meu sim todos os dias. E eu costumo chamar meu marido também, meu esposo está nos ouvindo agora, ele é fã número do programa da Rádio Catedral também. E a gente costuma sempre pontuar, né? Porque acompanhamos casais. Eu sou especialista no consultório de atendimento de casais, você sabe. Sabemos que a mentoria ela não substitui a psicoterapia, né? Por isso Exatamente. há uma parceria, né? Há um encaminhamento. E muitas das vezes nós, psicólogos também que atendemos casais, encaminhamos por uma mentoria para que algo concreto seja realizado de uma forma qualitativa e amorosa, e principalmente para você, né, que vivencia 17 anos, né, sabe muito bem, está preparada academicamente para isso, né, Aline? Sônia, queria dizer que é a parceria de sucesso. Sim. E muitas pessoas têm dificuldade de entender isso. É fundamental. Muitas vezes a gente quer exigir da psicologia algo que não é próprio, e quer alguém que faça um trabalho de mentoria, ou dentro da mentoria que é um atendimento psicológico. Então, assim, a gente troca muitas figurinhas e é por isso que eu acho que os nossos mentorados, pacientes, enfim, estão sempre muito bem assistidos, porque a gente consegue dar um nível de consciência que eles precisam para a percepção dos auxílios que eles precisam em cada momento da trajetória. Eu acho que isso é fundamental. Que bom, muito bom ouvir isso. Aline, o que faz um terapeuta familiar? Bom, basicamente, né, é o entendimento de como está a situação daquela família, né? Eu costumo dizer, muitas vezes as pessoas têm uma certa dificuldade de olhar o projeto como um todo, né? A gente muitas vezes estuda demais para a carreira profissional, a gente tem anos e anos de estudo voltados para, sei lá, quantos anos a gente investe aí na faculdade, na pós-graduação e tudo isso. E quanto tempo a gente investe na família? Quase nenhum, né, Sônia? Essa é a verdade. Quase nenhum tempo. A gente, às vezes, fez um cursinho de noivos, fez um cursinho no encontro de casais, fez uma leitura ali e já acha que está formado, que dá conta de levar o barco. E cada vez mais, né, quando eu digo lá de Navarra, na Espanha, ciências da família tem sido um tema. Por quê? Porque tem se percebido que não basta apenas para a gente boa vontade. É preciso que a gente tenha ferramentas concretas para atuar no dia a dia, né? Coisas que muitas vezes, muita sabedoria, né? Muitos conhecimentos, às vezes eram passados de pai para filho, não estão sendo mais passados, inclusive por conta do formato mais tecnológico que a gente tem. Há uma desconexão entre as pessoas. Então, muitos dos saberes, muitas das coisas foram deixados de lado, inclusive em prol de formação de carreira familiar. Então, a mulher mais fora do trabalho, estudando mais tempo, e ela menos dedicada a olhar essas coisas, assim como os homens também, com menos tempo de entender como as coisas funcionam. E aí, o que a gente tem visto, né? Cada vez mais acentuadas crises, né? Que muitas vezes são crises de convivência, crises de processo ali dentro da casa mesmo, dificuldades concretas na comunicação do casal, na gestão das finanças, na gestão ou no convívio com o resto da família, que a gente chama de grande família. Então, o terapeuta familiar, muitas vezes, ele vai olhar esse projeto da família e vai dizer, olha, aqui estão os gargalos, vamos tratá-los? Vamos colocar as ferramentas certas no lugar certo, vocês vão deslanchar? E é muito disso. E muitas vezes a gente entende e encontra, dentro desse olhar no processo, questões psicológicas que precisam ser tratadas. E é aí que a gente vai fazendo essas mediações e vai ajudando também na condução dos casos. Então,
basicamente o meu trabalho é isso. Eu olho, é como se a gente subisse, olhasse o plano todo. Qual o projeto de família de vocês? E a gente fosse tratar cada uma das áreas para que a família realmente se fortaleça e realmente seja capaz de ser tão feliz quanto pode ser. Porque o projeto de família, isso eu queria deixar muito aqui de cara já, né, Sônia? É um projeto de esperança, é um projeto de amor. Então a gente não pode se perder por pequenas coisas. E é o que eu mais vejo. Às vezes são pequenas coisas, por falta de conhecimento, por falta de ferramenta, por falta de investimento em estudar o que precisa ser, né? De gastar energia, gastar dinheiro mesmo, gente. Investir em conhecimento, investir em tratamento para realmente ter uma vida de família saudável, uma vida de família gostosa. Pode ser só um detalhe, mas se você não tem a ajuda certa, você pode se perder. Verdade, maravilhosa. É isso. Muito pertinente, gostei muito e já abriu um leque, né, para nossos ouvintes. Quando você fala em expectativas no casamento, todos nós temos expectativas, né, Aline? Seja no novo trabalho, seja com a amizade, seja no afeto. E no casamento, como chegam esses casais? Essa expectativa no casamento, depositar, porque uma coisa é o namoro, a convivência é um outro formato, e depois que vem os filhos, mas a pergunta é, expectativas no casamento, como chegam isso para você? Bom, vamos lá. Regrinha de ouro, né? O segredo da felicidade é o gerenciamento das expectativas. Certo ou errado, Sônia? Se a gente não gerencia as nossas expectativas, o que são expectativas? Expectativas, inclusive, muitas vezes, e aí a gente trazendo um olhar humano assim, muitas vezes elas falam muito mais sobre os nossos desejos. E a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos desejos, porque eles muitas vezes podem ser bastante egoístas. Então, às vezes a gente está fazendo uma super, né, uma super colocação, né, de vontades nossas ali, até com boa intenção, mas elas estão se perdendo, elas estão se desequilibrando. E nesse justo momento, a gente acaba sobrecarregando a relação. Para qualquer relação, como você citou, né, para tudo a gente coloca a expectativa para o que a gente vai fazer profissionalmente, para um trabalho voluntário que a gente está fazendo, para o nosso casamento e por aí vai. Mas só que a gente tem que entender que todas as vezes que a gente se relaciona com alguém, a relação ela não é sobre mim, né? Não é só sobre o que eu quero. A relação é o conjunto da obra. Sou eu mais você. Eu costumo até brincar que em casamento as pessoas costumam chamar da entidade do casamento. Eles falam assim, o casamento. Aí eu falo assim, amigo, amiga, não existe uma entidade casamento. O casamento é 50% você, 50% seu esposo. Não existe. Então no meu caso, né, Aline e Vitor aqui, 50% é a Aline e 50% o nosso casamento é Aline e Vitor. Então, não existe a possibilidade de ter um ente. O casamento é difícil. Eu costumo brincar que difícil somos nós, eu e Vitor, se não temos jeito, né, e não nos emendamos e não buscamos uma forma de conciliar as nossas expectativas. Então, sempre vai haver. Falar para você assim, zere suas expectativas. Eu até uso, às vezes, essas expressões para meio que a pessoa dar uma sacudida, porque eu já sei que não vão ficar zeradas, mas elas vão reduzir. Quando a gente consegue, tanto no namoro, quanto no noivado, quanto no casamento, dosar bem as nossas expectativas, lembrando que expectativa está falando muito do que eu quero, sim, e relação não é só sobre o que eu quero, eu consigo entender melhor o outro. Eu abro espaço para uma compreensão do outro, eu abro espaço para essa relação ficar mais equilibrada. E aí, nesse justo momento, aquela felicidade, que na verdade a gente pode até falar mais disso aqui, pode ser que seja muito mais fácil de alcançar do que só impondo, só projetando questões que estão dentro de mim. Perfeita, Aline. Eu quero pontuar também, como terapeuta de casal, o que mais identificamos quando há o vazio daquela existência entre eu e o tu, ao invés de se formar o nós, né, há um conflito de uma conjugalidade que identificamos na psicoterapia, que vem muito da expectativa, que ela entra na relação com uma espera muito pessoal. Então, o que na terapia de casal, no processo psicoterápico, nós trabalhamos primeiro a individualidade, que não é o indivíduo e sim, gente, é a pessoalidade, a singularidade de cada pessoa com a sua história própria. Trabalharemos isso e, claro,
na convergência. O que é essa convergência? Aquilo que uniu, que foi o amor, a admiração e a expectativa, que é muito comum, acredito que você acompanhe isso também, a expectativa, principalmente dos jovens casais, é: quero ser feliz. Veja, está na primeira pessoa, mas nós estamos falando de um eu, tu, para formar um nós. Né? Então, precisamos desejar fazer o outro feliz. Gente, é 1 minutinho de intervalo. O programa está maravilhoso, mas a produção pede que nós paremos 1 minutinho e voltaremos já. Voltando aqui no programa Viver Bem, eu, Sônia Nascimento, psicóloga clínica, com o tema de hoje, gente, que é o perdão no casamento. E aqui nos estúdios da rádio, estou com ela, que é maravilhosa, que tem um trabalho fantástico de relacionamento, faz mentoria de mulheres. E hoje, a Aline Cantarelli, que está aqui com a gente, falando sobre o tema o perdão no casamento, ela que é terapeuta familiar. Se você tem alguma pergunta ou quer contribuir com o nosso programa de hoje, escreve para a gente 3231-3560 ou pelo nosso e-mail viverbem@radiocatedral.com.br. Vamos lá, Aline, voltando Bora. Aqui, já que falamos de expectativas, falamos do que é a terapia familiar, vamos ao tema. O que é o perdão? Então, para a gente começar a falar de perdão, eu estava pensando, Sônia, muitas vezes nós temos conceitos, na verdade, de justiça muito errados. Eu daria um passo atrás. Toda vez que alguém chega para mim, e eu atendo muitas mulheres que passaram por casos de traição, ou por casos de questões de falência na família, que muitas vezes o marido tomou uma decisão abrupta sem comunicá-la, e aí isso desencadeou, e aí ela tinha um determinado padrão, uma determinada expectativa com aquela vida, e aí aquilo se desfaz do passe de mágicas, e por uma série de outras questões, né, muitos conflitos, muitas vezes entre sogra e o novo casal que se forma, enfim, sogras, né, no plural aí, e muitas vezes a gente constata, né, injustiças. Normalmente, quando a gente pensa em perdão, a gente tem que pensar, né, estou perdoando, então houve uma falta, houve um erro, houve uma agressão, houve uma coisa ali. E muitas vezes o problema está na nossa própria formação dessa necessidade ou desse conceito de justiça lá atrás. Porque, para eu entender o perdão, eu preciso primeiro pensar que houve essa falta e como eu entendo que pode ser dirimida. Se eu não entendo, se eu não passo por esse processo, eu simplesmente vou e muitas vezes me deixo levar pelo que eu ouço. E aí, às vezes, a gente até ouve, quem tem uma formação religiosa, por exemplo, você tem que perdoar. Mas a pessoa se depara com aquilo e fala, não consigo, isso não funciona pra mim. Tipo, ela entra num processo ali de combate, de dificuldade, de luta. Isso para quem tem alguma formação religiosa que lhe indica isso. Quem não tem, já vai logo por olho por olho, dente, não, é isso mesmo, olho por olho, dente por dente. Então, ou a gente fica naquele extremo da vingança, ou a gente fica naquele extremo do eu tenho obrigação de perdoar, se a gente não tem antes uma formação adequada sobre esse senso de justiça. E a primeira ideia que a gente pode ter sobre justiça é o seguinte: se alguém faz uma falta, digamos que uma pessoa má, faça um bandido, né, cometa um ato, um delito, e a gente vai lá e exige do juiz que ele faça a justiça ali. Naquele exato momento em que o juiz contém aquela pessoa que faz o mal e aprende, no fundo, o juiz está só prendendo a pessoa e contendo o mal, que é necessário que se faça, ok? Não estou aqui dizendo que não. Ele está ali prendendo e contendo que se faça. Mas se a gente for pensar em última escala, ele resolveu o mal? Não, ele não resolveu o mal. Olha só, já olhando para minha cara, onde é que ela vai com isso? Ele não resolveu o mal. Se a gente pensa que há uma solução em que eu posso chegar naquela pessoa e por meio da minha atitude, por meio do meu entendimento, eu posso chegar nele e mostrar que o mal é ruim e que ele tem uma outra opção e que existe um perdão, que existe um outro caminho apesar do mal que ele fez, eu talvez possa, para além de conter o mal, transformar aquela pessoa.
Quando eu falo do bandido e aí eu ponho, começa a ficar mais interessante perdoar, né? Começa a fazer mais sentido, talvez. Porque primeiro, se a gente é um pouquinho, né, mais experiente, fico brincando, os cabelos brancos que começam a salientar, e claro que nós, né, Sônia, não deixamos que eles apareçam, vocês estão aí pelas ondas do rádio, mas nós aqui estamos muito bem, obrigada, a gente não vai ficar isso. Apesar de que tá super na moda, tá? Minha mãe agora tá super assumindo os brancos e tá aí super fina. Mas, independente dessa questão, eu brinco com os cabelos brancos na questão da maturidade, a gente vai sabendo que justiça não é muito uma coisa desse mundo, né? Se a gente for tentar pensar em justiça verdadeira, profunda, não dá. A gente pode fazer isso que eu falei, talvez essa contenção do mal ou algo assim. Então, onde é que entra de verdade o ponto do perdão? Diante do perdão, a gente tem a chance de verdade. Primeiro, de curar, de perceber e passar, aprender conosco, né? Curar a nós, as nossas feridas de verdade. Só tem um caminho, o processo de aceitação e o processo de esperança e perdão. Se você, não, mas não quero pena, você pode até ficar ali, mas você não vai ter conseguido experimentar um pouco da plenitude que é possível. E há um outro movimento, que é o movimento que você tem diante do outro. O outro, né, uma pessoa, né, imatura, uma pessoa que tem dificuldade, aí trazendo aqui para os nossos possíveis maridos ou esposas, né, não sei quem me ouve, mas ele só vai ser capaz de crescer diante de um bom exemplo, diante de alguém que mostre como fazê-lo. Então, é necessário muitas vezes que a gente reflita que se a gente quer apenas conter o mal, ou seja, faça-se ali uma justiça, entre aspas, né, contenha-se o mal, ou se a gente tem a ambição de ir além, de tratar a nós mesmos e de dar a chance ao outro num caminho, numa via de perdão. Porque é isso que o perdão faz, né? Muitas vezes a gente guarda o rancor, e o rancor é aquele remédio que a gente toma pensando que está fazendo mal ao outro, mas está veneno, desculpa, né, que não é remédio, que é o remédio em excesso, ele se torna veneno, né? E a gente fica ali tomando rancor, né, guardando aquilo ali, achando que está ali, ó, porque aquele outro. No fundo, somos nós que estamos nos envenenando, somos nós que não estamos crescendo, somos nós que não estamos enxergando novas perspectivas, somos nós que não estamos aprendendo com aquele fracasso para torná-lo aprendizado. Então, muitas vezes, somos nós que estamos perdendo a chance de edificar diante de uma dificuldade. Então, esse conceito do perdão, só para começar o nosso papo, né, Sônia? Ele precisa sempre corresponder ao nosso entendimento de quanto que a gente está querendo justiça ou quanto que a gente está querendo olhar para o mundo, para nós mesmos, para o outro, com um olhar de compaixão, com um olhar de amor. Porque só diante dessa mudança de prisma é que a gente, de fato, vai conseguir começar a conversar aqui de uma maneira mais profunda. Do contrário, você estabelece, não, ou é vingança, ou não dá para perdoar agora não, nem fala comigo porque não é o momento. Verdade, Aline. Eu diria que o perdão faz parte da convivência humana cristã. Perfeito. Então, perdoar, gente, é uma escolha. Assim, é uma decisão. Como amar? Amar é decisão. O perdão é algo que fazemos, né, em benefício a nós mesmos, como você mesma colocou. Então, lembrarmos que perdoar é possível, sim. Né? E existe, sim, que falaremos um pouco mais à frente, da diferença de perdoar e reconciliar. É algo sim, que aparece muito na clínica também, viu, Aline? Então, ótimo. Mas muito boas as suas colocações e estão chegando perguntas maravilhosas. Chegaram já 3 perguntas. A primeira, ouvinte que não quis se identificar, ela pergunta o seguinte: como viver o perdão no casamento, especialmente diante de um conflito? Bom, vamos lá. Primeiro, complementando, né, o que você trazia sobre a decisão de perdoar, né? Se a gente pensar que a pessoa não merece perdão, especialmente quando a gente está falando do nosso marido, a gente está aqui com ênfase em casamento, nós vamos estar sendo tolos. Por quê? Porque é fato que nós erraremos muito ao longo da nossa vida. E se a gente se examinar com um pouquinho, né, não sei quem aqui me ouve tem o hábito de fazer exame de consciência. À noite eu faço, Sônia, exame de consciência com os meus filhos. Exame de consciência é uma prática que eu diria fundamental. Quem ainda não faz, se eu pudesse deixar, Sônia,
um pedido aqui. Pode deixar. Exame de consciência. A gente façam 3 perguntas. Eu vou dizer, Sônia, meu filho de 5 anos faz exame de consciência. Se você me permite uma adendo, eu vou voltar, tá? Não esqueci a pergunta do conflito, e essa pergunta você vai ver que vai conectar perfeitamente com o que eu vou contar aqui. Eu faço à noite com os meus filhos. Eu tenho 3 filhos, uma tem 7, vai fazer 8. Tenho um Chicão de 5 e tenho uma bebê de 8 meses. A de 8 meses, a TT, ela tá livre. Mas os outros 2 já têm bastante consciência do que fazem. São bastante espertos, por sinal. E eu faço o exame de consciência com eles todas as noites. Só que com eles, Sônia, eu uso uma metodologia que é de nota, de 0 a 10. Eles vão pontuando para facilitar o entendimento deles. E o meu filho Francisco, ele é bastante perspicaz. E ele, uma vez, ele passou um dia muito bem. Ele tem lá as atribuições dele, os encargos do dia a dia, as responsabilidades e aquele certo nível de consciência sobre o que ele faz de certo e errado. E aí, conversando com ele, eu falei, Francisco, esse dia você foi nota 10. Só vou lhe tirar um ponto, porque, olha, eu acho que foi tal coisa que você fez. E isso você não acha, meu filho, que você deveria melhorar? Aí ele vira pra mim, bem sério, e fala, mamãe, se você tirou um ponto, então eu não fui 10, eu fui 9, né, mãe? Ou seja, às vezes a gente até querendo ser gentil, a gente, né, dá uma... Gentil não, é aquela coisa de mãe mesmo, né, afagar. Ele foi bem cirúrgico, falou, mãe, então eu não fui 10. Quem de nós aqui é capaz de, assim como o Francisco, ser tão sincero consigo mesmo e dizer, olha, às vezes a gente tá ali pomposo, não, porque ele fez isso comigo, porque isso é inadmissível, porque olha o ambiente ao que os meus filhos estão sendo submetidos. Se a gente parar para se analisar com a sinceridade do meu filho Francisco, será que eu fui nota 10 nesse dia? Será que eu não tenho nada a melhorar? E aí, se a gente olhar com um pouquinho de doçura, com um pouco de amor e com essa decisão que a Sônia falou, que antes, né, eu digo que esse amor com A maiúscula, né, ele transborda perdão. Sim. Então, se a gente olhar com um pouquinho de sinceridade, primeiro a gente sabe que a gente não é nota 10 todo dia, como o Chicão bem colocou, não consigo. E, ao mesmo tempo, o outro também tem as dificuldades do dia dele. Então, no justo momento, por isso eu pedi, né, façam os exames, né, enfim, se examinem. Se a gente tem a prática de perguntar o que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim e o que eu vou melhorar amanhã todos os dias, são apenas 3 perguntas, Sônia. Todos os dias, a gente vai chegar à conclusão de que a gente não é nota 10 como a gente está pensando. E diante desse nota 10 como a gente não está pensando, a gente vai entender que em alguma medida a gente se aproxima daquele que a gente está acusando. E aí, se eu não sou tão boa quanto eu fico pensando, e ao mesmo tempo eu sei que o outro também talvez não consiga, mas ele sabe, ele concorda que é errado. Entre o concordar e o fazer vai uma distância, não é, meu povo? Isso não está dizendo, não estou dizendo aqui, Sônia, que é pra gente passar a mão e dizer assim, não, essa é a vida, a síndrome da Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela, segue. Não, nem de longe. Eu tô dizendo, a gente precisa empreender uma luta, tanto que a última pergunta diz, o que faria ele amanhã de melhor? E é isso que a gente precisa colocar no casamento, né? Essa boa esperança de que o outro vai mudar. Se a gente não tem no nosso parceiro de vida, que eu costumo dizer, se fosse para vivermos sozinhos, né? Do jeito que a gente tem vivido alguns casamentos aí, era melhor, então a gente está solteiro. Aí eu falo, quem está do lado é para estar ajudando. Mas ele me feriu. Mas em algum momento você também vai feri-lo ou já o feriu no passado. Então, se a gente tem uma consciência bem formada, a gente entende, inclusive, Sônia, que a gente é passível de qualquer erro. Quando eu encontro os casais e me perguntam, né, eu tenho um trabalho no Instagram grande, e me perguntam, Aline, você perdoaria uma traição? Olha eu, Sônia, depois de tantos anos. Nossa, eu digo sim. Quando eu digo sim, Sônia, eu não estou falando de um sim que eu faria espontaneamente. Não, vocês acham que eu quero? Agora eu peguei o celular do meu marido, nossa. Eu tô falando de um sim que está alicerçado numa escolha. Tô falando de um sim que está alicerçado num projeto. Tô falando de um sim que está alicerçado numa fé. Num sim que está alicerçado no entendimento do que é mais importante do que o quê. E de que não vai parar naquele sim, que vai buscar os meios para que aquela relação de fato possa ser reconstruída. Que aquele perdão realmente reverbere na vida daquele outro. Isso é algo muito importante. Então, quando a gente fala de um ambiente conflituoso, ele está conflituoso justamente porque não tem perdão. Justamente porque quem está dentro dele está se negando a ajudar quem está precisando, porque uma pessoa que agride, vamos pensar assim, ou que ela agride no sentido que eu digo, ela
pisa na bola, vamos dizer assim, né? Que está ali fazendo algo que está te machucando, ela pode ter um nível de consciência menor do que o seu. Tanto que se você está aqui ouvindo esse programa, é bem possível que você tenha, vamos dizer assim, uma predisposição interior maior do que talvez o seu marido ou que talvez a sua esposa. E se você tem essa maturidade maior, será que não é você o primeiro a levantar a bandeirinha branca? Então, assim, como que eu vou perdoar no ambiente de conflito? Primeiro, deixando o quê? Aquela máxima da vovó, quando um quer, dois não brigam, funciona bastante. Então, talvez, se a gente levanta a bandeira branca, se a gente tenta uma pausa, se a gente tenta silenciar primeiro dentro de nós esse conflito, a gente cria um ambiente externo de paz. E no momento em que eu tenho paz, eu posso distribuí-la. Ah, mas eu estou machucado. Ok, então vamos tratar o machucado. Vamos tratar o que é objeto dessa dor. Vamos buscar os meios, tanto de perdão, como todos os outros que precisem, né, ser colocados para ajudar a outra pessoa a melhorar. E isso não de uma maneira chata, né? Eu costumo dizer que às vezes a gente se põe de uma maneira muito chata, burocrática, rancorosa, como eu sinalizei, e isso não gera conexão, isso não gera transformação. Então, o perdão é, antes de tudo, também um ato de sinceridade, Sônia. Perfeita, Aline. Enquanto você falava, vou fazendo recorte, rememorando também os conflitos conjugais que me chegam na clínica, que chegam a todos os psicólogos que têm essa especialização no atendimento clínico de casais, né? E como diria, assim, naquela primeira pergunta, o que é o perdão, quando eu pontuei, não existe convivência humana sem perdão. E essa pergunta, como viver o perdão no casamento, então lembrarmos sempre que não existirá convivência humana. Nós estamos falando de uma humanidade. Há muitas carências, inclusive no nosso âmbito familiar, dessa reumanização dos nossos atos, dos nossos encontros. E aí eu diria, com toda, para complementar, né, o que a especialista, que é a terapeuta familiar, Aline Cantarelli, ela coloca brilhantemente, eu diria, gente, viva o diálogo aberto, abra o coração para o diálogo. Vocês sabiam que a palavra diálogo vem de Deus? É como colocar Deus no meio. E se casou não foi por amor, vamos lá em Coríntios 13. O amor não é bondoso, o amor não é paciente, o amor tudo perdoa. Claro, humanamente falando, perdoar é uma decisão, é difícil, reconhecemos. Para isso existem profissionais capacitados para trabalhar, para ajudar, segurar na sua mão forte, para ajudá-lo a ir a esse encontro de um ser que foi escolhido por Deus para estar a seu lado, que é um presente. E a vida, gente, ela é única, ela é irrepetível, efêmera. Ao se perder um tempo em conflito, por que não se ganhar um tempo com diálogo? Logo, Deus, espiritualidade. Então, diálogo, pensar com caridade, lembrar que o amor é bondoso e, gente, para fechar, lembrar que passado é para ser consultado, não é moradia. Adoro isso. Muito bom. Porque há uma incapacidade, né, de perdão que eu acompanho na clínica, é sempre acessando o passado. Ah, porque ele fez, ou anda porque com o ela retrovisor fez. do lado. Anda com o retrovisor do lado. Então, se a vida é algo que acontece agora e para frente, vamos acessar o que ligou eu ao tu. Não foi o amor? Então é isso, gente. Vamos passar para a próxima pergunta. Vamos, que cada uma dá vontade de ficar. Tem chegado perguntas, eu vou aqui ao ouvinte Rafaela, que é de Quintino. Quero te agradecer, Rafaela, a sua participação aqui no nosso programa hoje. Ela coloca bem interessante. Perdoar é esquecer? É a pergunta. Se não consigo esquecer, ainda que não verbalize, significa que eu não perdoei?
Que pergunta boa, adoro. Tem perguntas sobre certos temas. Mas a produção... É bom vocês ficarem ligadinhos. Fiquem ligados aí, que a Aline Cantarelli volta já, mas precisamos fazer 1 minutinho apenas de intervalo. Voltamos já. Boa tarde, queridos e amados ouvintes. O programa está maravilhoso, gente. A capacidade de perdoar no casamento, o perdão no casamento. E para responder a todas as dúvidas, todas as questões que vocês, nossos ouvintes do programa Viver Bem, da Rádio Catedral, estão fazendo, eu estou com ela, que é especialista em terapia familiar, ela que é da paróquia Santo Agostinho na Barra, que é a Aline Cantarelli, gente, é terapeuta familiar, está aqui respondendo sobre esse tema maravilhoso, o perdão no casamento. E você já tem a pergunta, que é da nossa ouvinte, Rafaela Quintino. Perdoar é esquecer? Rafa, obrigada, Rafaela, pela pergunta. Essa pergunta, ela é não só sua, eu tenho certeza, de muitas das pessoas que nos ouvem, e ela é muito comum quando a gente sofre um abalo, né, algo mais forte. Não, perdoar não é esquecer, né? A gente costuma até brincar. Não, se acontecer que você bater a cabeça, você tem alguma doença que mexa com a sua memória, né? Porque você não vai esquecer, né? Perdoar, inclusive, há muitas questões que se tornam traumas de verdade, né? Você passa por um momento traumático. Então, como você vai esquecer? Se você bate de carro, eu costumo dizer, você esquece que você bateu de carro, depois você tem todos aqueles machucados para curar? Não, você não esquece. Então, mas você trata. Não trata. Você não vai bater, você machucar e vai permanecer ali sem os curativos ou sem o que for necessário para que você se recupere. É mais ou menos a mesma coisa que é necessário fazer. Quando a gente sofre um machucado, né, um trauma de fundo que não físico, mas psicológico aí, né, que é o ato que você precisa perdoar, você precisa entender que você não vai esquecer. Isso, inclusive, é uma etapa. Você precisa entender que não vai esquecer. Eu não vou esquecer. Isso não vai se apagar. O que eu vou fazer? Eu vou dar um novo significado para o que eu vivi. Eu vou fazer uma escolha, como nós estamos batendo tanto aqui. E diante dessa escolha, o que eu vou querer? Uma vez eu ouvi o padre Paulo Ricardo, e ele dava um exemplo maravilhoso que eu vou me permitir contar a vocês aqui. Ele falava o seguinte, ele dizia que, digamos que você e o seu algoz, e aí eu não vou nem colocar, gente, marido ou algoz, será que eu devo? Tá, vamos supor, tá? Que ambos morrem no mesmo momento. Pá, morremos. Estávamos brigados. E aí ele diz que sobem os dois para o juízo, e aí diante do juízo está lá Deus. É uma situação bem hipotética, é uma brincadeira para nos fazer refletir, tá? E aí diante disso, Deus olha você primeiro, venha você primeiro, tá? E aí ele diz, você então, vou lhe permitir uma coisa muito inédita. Aí o quê? Você tem desavenças com seu marido? E aí ele diz, sim. No caso, o padre diz com seu algoz, né? Você tem diferenças com seu... Tenho sim. E aí ele diz assim, mas eu vou lhe dar uma chance. Aí ele, o quê? Eu vou lhe dizer o seguinte, você pode fazer o julgamento agora. Você vai me dizer, e a mesma sentença que eu aplicar a você, eu aplicarei a ele. Nesse momento agora, você gostaria de justiça ou de misericórdia? E aí fica a pergunta. Se a mesma sentença que nós fôssemos aplicar ao outro fosse a sentença que nós queríamos para nós, a gente ia preferir justiça ou misericórdia? Esse é o ponto. Não estamos aqui dizendo que você deve passar a mão na cabeça do outro e dizer, olha, é assim mesmo, acontece, homem trai mesmo, ou, é assim mesmo, você mentiu pra mim, tudo bem, ou não é assim mesmo, você foi grosseiro, tudo bem. Não. Ao contrário, a gente precisa mostrar meios de que isso não aconteça, a gente precisa reposicionar o nosso diálogo, a gente precisa mudar os nossos hábitos, dependendo do que for, a gente precisa treinar a coragem, né, no caso da mentira. Agora, a gente, em última escala, que foi ofendido, precisa decidir se vai querer agir com misericórdia ou com justiça. Por isso, talvez, eu também tenha trazido aqui, no começo da minha fala, quando nós perguntamos sobre o perdão, o senso de justiça. Porque se a gente quiser justiça mesmo, a gente vai botar na balança exatamente a nota lá, como eu mencionei, do meu filho,
E a gente vai ver o quanto que a gente vem pontuando e quanto que o outro vem pontuando, e talvez a gente vá perceber que no somatório das coisas a gente também precise maneirar e melhorar em outros aspectos. Então, você não vai esquecer, mas você vai trocar ou mudar o significado disso. Uma etapa da minha vida muito importante foi a que eu descobri isso. Eu descobri fazendo um curso, e eu paguei de uma especialista que veio dos Estados Unidos. Ela tinha ido para Harvard, ela veio para São Paulo, e eu passei 3 dias numa imersão. E o meu maior desafio naquele momento era trocar o significado de fracasso por aprendizado. E eu me lembro que eu saí daquela imersão convicta de que era isso que eu precisava fazer. É uma virada de chave pequena, né? Que você pode estar fazendo aí agora me ouvindo. Mas é uma virada de chave essencial. Muitas vezes, quando as coisas não saem como as nossas expectativas tinham projetado, como nosso desejo, né? Ou saem mesmo erradas, quando a gente percebe a falha no outro, o menos, a gente pode sempre ter um olhar de pensar que aquilo ali vai ser um aprendizado para o nosso casamento, para a nossa família, e que juntos nós vamos crescer e que juntos nós vamos escalar algo, ou a gente pode decidir ficar amarrado ao fracasso, ficar usando o retrovisor que a Sônia falou, e lendo e relendo e jogando na cara, entre muitas aspas, mas é o que nós fazemos na maior parte das vezes, o que foi feito de errado. E aí, nesse movimento, como que você vai esquecer? Esse é o meu ponto. Ou como que isso vai perder a importância? Como que isso vai ganhar o tamanho que tem, de novo, lá atrás, né, passando? E você vai viver bem o seu hoje. Se todas as horas você pega aquele pacote de dor e você joga na frente dele, reclama, fala de novo, desconfia, tem uma postura de investigativa, desconfiada, subestima. Se já fez uma vez, fará muitas outras. Mas de você não posso esperar nada melhor. Se eu tenho essa postura, eu nunca vou esquecer, porque eu condenei a mim e a ele aquele erro. Eu condenei a nossa vida a dois a ficar parada, trancada naquele momento que eu não dei. Eu não permiti que fosse visto por um outro ângulo. Então, cada vez mais, ele será empurrado ou será estimulado pela minha postura a permanecer errando, porque ele não conhece nada que o cative a fazer diferente. E eu, por minha conta, continuo sofrendo aquela mesma mágoa repetidas vezes, desculpem. Então, o que eu quero trazer aqui é, você não vai esquecer. Agora, você pode escolher não ficar lembrando toda hora. Perfeito. Tem uma pergunta aqui também da Maria Helena, do Riachuelo, e ela diz: quais os maiores motivos para a falta de perdão, Aline? Adorei. Nossa, seus ouvintes, hein? Maravilhoso. Que coisa. Ouvintes da rádio, ouvintes do programa Viver Bem. Muito bom. Rádio Catedral tudo. Só tem os melhores ouvintes. Vamos lá. Bom, Maria Helena, muito obrigada pela sua pergunta. Eu tenho uma tia que se chama Maria Helena, devotíssima de Nossa Senhora também, e muito querida. Mora em Minas Gerais. Bom, voltando à pergunta da Maria Helena aqui do Rio. Maria Helena, como eu tentei pontuar quando eu comecei a falar, um dos maiores motivos do perdão, de falta de perdão, em primeira escala, é uma falta de sinceridade conosco mesmo. Uma falta de entendimento, de sinceridade, entendam o que eu estou dizendo. Eu não me analiso e não tenho consciência de que também seria capaz das piores coisas, e por isso eu permaneço somente julgando o outro como se eu nunca fosse capaz de errar e nunca fosse necessário, como a Sônia colocou, que eu também fosse perdoado. Então, essa, para mim, é a base do começo do problema, e especialmente quando a gente está falando de casamento, tá? É a base do problema. E muitas vezes, tá? E aí eu falo, me permitindo aqui falar um pouco para mulheres também, nós mulheres, inclusive, nós temos muitas vezes mais facilidade com a questão de pensar na espiritualidade, numa transcendência da vida. Sim. É muito comum que a gente encontre um maior número de mulheres, por exemplo, nas igrejas. Isso é algo que a gente não precisa nem de pesquisa, a gente olha, a gente entra numa igreja e a gente vê que muitas vezes há um maior contingente feminino, tá? Por quê? Porque é natural, e aí a gente poderia entrar aqui em outros estudos, que nós mulheres despertemos primeiro para isso, muitas vezes, tá? É só uma possibilidade, tá? E é o que a gente tem observado ao longo dos tempos. Mas, o que acontece? Não necessariamente porque a gente já despertou para isso, a gente consegue viver bem isso. Então, muitas vezes, a gente veste uma capa, né, de que ali não, porque eu já estou ali como defensora da moral e dos bons costumes,
eu já ouvi falar, o padre fulano fala. Só que você não pensa que você traz também consigo, e aí para além da questão da justiça, né, e da consciência, uma danada de uma julgadora junto com você. E pode ser um julgador também, ok? Mas aí eu tô dizendo mais por conta dessa formação. Quando você já ouviu a verdade, você já ouviu falar desse amor, e a Sônia falou, tem um perdão humano, né? Mas eu gosto de brincar que o perdão também tem um quê de divino. Sim. Eu falo, não à toa que a gente faz uma ruptura entre antes e depois de Cristo, né? Cristo é o perdão encarnado, se a gente for pensar, né? Então, o que ocorre é essa ruptura que a gente faz, né? Nesse meio de campo ali, entre o perdão e o movimento que a gente precisa fazer, né? E o nosso olhar ali prático sobre as coisas do dia a dia, muitas vezes a gente pode vir com essa chancela de que, olha, eu ouvi fulano falar, você é assim, você é assado, e aí eu colocaria como segundo movimento a nossa tendência à condenação, porque o julgamento em si a gente até faz, porque a gente vai olhar uma coisa e vai ver se ela é boa ou ruim. Mas a condenação, aí ela depende do que a gente entende como ser a nossa postura adequada diante das circunstâncias. Então, a gente precisa de verdade fazer um movimento de análise. Olha, a situação aconteceu. Eu não sou nem maior nem menor que ninguém, então pode acontecer comigo também, pode acontecer na minha família, pode ser uma fraqueza do meu marido. A vida é uma caixa aberta. A Sônia aqui fala muito, né, do viver e viver com intensidade, e eu me identifico plenamente. Eu sou uma pessoa que busco realmente viver plenamente, com intensidade, cada dia, porque nós, na verdade, só temos o dia de hoje. E essa é a grande verdade que a gente tenta... Peraí, Sim. não, a gente só tem esse dia. E aí, diante disso, se você pensar, como é que fica a questão desses motivos, né? Elas estão aí. A gente está vivendo, pensando em tudo que já foi, a gente está sem um bom exame de consciência, a gente está muito focado no nosso julgamento que caminha sempre para uma condenação. A gente está querendo trazer a verdade, muitas vezes, que a gente já encontrou e que é verdadeira, só que de um modo extremamente ruim. E aí, ao invés da gente conseguir efetivamente traçar um caminho de perdão, a gente continua chafundando ali nos problemas. Então, essa para mim é a base da dificuldade do perdão. E se a gente tivesse que resumir, muitas vezes eu diria que é uma questão de egoísmo. Eu só estou pensando no que está doendo em mim. Eu não estou pensando no projeto como um todo. Eu não estou pensando aonde eu preciso crescer ou por que aquilo me foi permitido que acontecesse. Então, eu diria que são essas coisas, Sônia. Perfeito. E chegando muitas perguntas. Que Olha, bom. a Aline Cantarelli vai precisar voltar ao programa e eu já estou muito feliz. Aline, uma pergunta, o ouvinte não quer se identificar, mandou pelo WhatsApp e ela pergunta o seguinte: a incapacidade de perdoar pode levar a pessoa a adoecer? Mas certamente, certamente. E a gente pode falar de doenças físicas e a gente pode falar de doenças espirituais, mas é certo que sim. Mas é certo que sim. Como eu dizia, né, do rancor lá, que eu falei que é o remédio e, na verdade, o veneno, né, que a gente fala que o remédio é o quê? A dose certa. Se você toma demais, aquilo se torna um veneno. Quem não perdoa é vingativo, ou, no mínimo, é rancoroso. Quando a gente está entre o rancor e a vingança, a gente não está bem parado, vocês concordam comigo? Então é natural que se a gente se alimenta mal, né? Eu não preciso de eu dizer a vocês aqui, comecem a comer alimentos com excesso de gordura, com outros tipos de, né, excesso de açúcares, e vocês vão passar mal, vocês vão ficar doentes, concorda comigo? Excessos farão mal. É óbvio que o excesso de rancor, o excesso de desejo de que aquela pessoa ali pare de fazer aquelas coisas, que ela não se dê tão bem assim na vida, porque afinal de contas ela lhe deve algo, ela lhe machucou, é natural que a gente vá adoecer. E é justamente por isso que a vida plena, e como a Sônia bem colocou, complementando o que eu tinha trazido para vocês, ela prescinde, ela tem uma necessidade de perdão. Então, assim, nem que seja pela razão, você precisa chegar a essa ideia de que perdoar é necessário e fundamental para ter uma vida em paz. Não uma paz possível, né? Porque a paz é fruto da guerra. Então,
Esse é um outro equívoco que a gente conhece, né? A gente acha que muitas vezes, porque não está tudo 100% floridinho, a gente não está num caminho de paz. Muitas vezes é sim, empreendendo uma luta concreta, constante contra os nossos erros. E aí, nesse eu quero completar. A gente escorrega muitas vezes, né, Sônia? Na banana. E o segredo é o quê? Levantar e pedir desculpas, levantar e tentar de novo. É verdade, gente. Estou aqui, perdão, bebendo de toda essa sabedoria, de todo esse conhecimento científico que a Aline Cantarelli tem. Mas a produção diz que nós entraremos no último bloco, é isso mesmo? Último bloco? Uma pena, gente, mas faremos mais o último minutinho de intervalo para entrar no último bloco do programa Viver Bem. Não, acabou, é isso mesmo. Gente, não acredito, uma hora passa muito rápido. Acabou o programa Viver Bem de hoje. Aline Cantarelli, já fica o convite da produção, do programa obrigada. Viver Bem, para você retornar, porque esse tema está brilhante e chegaram muitas perguntas, viu, Aline? Muito legal. Puxa vida, olha, tem perguntas aqui, você vai levar todas, nós encaminharemos. E você, amado ouvinte, se ainda tem alguma pergunta a fazer, alguns estão encaminhando aqui pelo WhatsApp, faça. Não há problema nenhum, encaminhe pelo nosso e-mail, pelo nosso WhatsApp, que nós teremos o cuidado de encaminhar para a Aline Cantarelli, e ela gentilmente, com muita alegria, dará todas as respostas. Mas, Aline, quero te agradecer em nome de toda a equipe da Rádio Catedral. Peço para você deixar seus contatos. Já recebe o nosso convite para estar retornando em breve, muito em breve. Vamos esgotar esse tema e outros. E deixe uma mensagem aos nossos ouvintes do programa. Bom, primeiro, obrigada, Sônia, pelo convite. Muito obrigada, Rádio Catedral, por esse espaço, por esse trabalho maravilhoso que a Sônia faz aqui nesse programa e por todos os outros, né? A Rádio Catedral é uma rádio muito querida por todos nós. Quero mandar um abraço para meu pai e para minha mãe. Meu pai ama a Rádio Catedral. Eu mandei para ele a foto, ficou super emocionado. Que linda. E eu queria... Como é o nome do seu pai? Meu pai é Carlos Eduardo e a minha mãe se chama Lana. Um abraço para ele. E eu queria dizer o seguinte, vale a pena, gente. A vida de família vale a pena. Eu queria dizer a vocês o seguinte, muitas vezes a gente está falando de perdão, né? Os tropeços, as falhas, as questões difíceis, elas vão se apresentar. É próprio da vida que a gente esbarre nesses choques, que a gente esbarre nesses dramas, que a gente esbarre nesses problemas. Mas basta a gente ter um olhar um pouquinho mais sensível, que a gente vai ver que, como diria Santa Teresinha, né? É justo que muito custa o que muito vale, né? Então, a gente muitas vezes esquece, né? Que custa, essa parte que custa mesmo, custa de nós, mas não deixa de valer a pena. Então, quando a gente fala de perdão aqui, é uma convocação para um olhar de esperança. Pensa sobre isso, pensa sobre o quanto você tem sido esperançoso consigo mesmo e com o outro, quando você subestima o outro sobre o ponto de perdoar, né, de colocar para fora essa capacidade dele de ser diferente, né, não, sempre será assim, taxá-lo como alguém, né, que errou, você em alguma medida também está se subestimando, você também pode ser melhor quando não perdoa. Então, convoco todos vocês a examinarem seus corações, a amarem mais, amarem primeiro, inclusive, e, de fato, encontrarem essa verdadeira felicidade. Deixou o seu Instagram? Vou deixar meu Instagram, é aline.cantarelli, LLI no final. Eu posto lá todos os dias, inclusive, dividi algumas imagens daqui. E quem quiser, fica à vontade para entrar. Meu site também é alinecantarelli.com.br. Muito obrigada, Aline Cantarelli. Eu também quero fechar o programa de hoje com uma pequena reflexão para que vocês a levem no coração durante a semana, durante o mês e durante a vida, gente. Para perdoar de verdade, precisa ter grandeza da alma e um coração repleto de amor. Vejam como é lindo, não é? E como é bem mais fácil do que se parece, do que às vezes imaginamos perdoar.
E tudo isso, gente, para viver bem a vida que a gente tem. Um abençoado domingo a todos e até o próximo programa.